Ou havia espanado os móveis pela manhã, para sentar-se à máquina de escrever, foi procurado por amigos situado no comércio do Rio. Sampaio, disse o visitante, sem rebuços, sei que você é espírita esfalfa-se, há muito tempo, enfrentando dificuldades. Quanto você ganha mensalmente? 4.000 cruzeiros. O homem fez um gesto irônico e observou. Não vale a pena. E prosseguiu. Não ignoro que você tem deveres de caridade na instituição que frequenta, socorrendo órfãos e amparando viúvas. Sim, o que você arranja numerário para esse fim? Gasto o que posso, e, quando a despesa ultrapassa os recursos, tenho amigos. Faço listas, apelos. Não vale a pena. Estou informado de que você visita os infortunados nos morros, às vezes com sacrifício da própria saúde. Aproveita descer do carro de alguém. Não disponho dessa facilidade. Temos bonde à porta e, depois do bonde, faço sempre bem uma caminhada a pé. Não vale a pena. Disseram-me, continuou um homem, que você, às vezes, passa noites à cabeceira de enfermos. Naturalmente, o diretor faz concessões. Boa cama no dia seguinte, ponto facultativo. Não é bem assim, falou Sampaio, humilde, nem sempre posso visitar os doentes, mas se o faço, meu dia de serviços corre normal. O amigo meteu a mão no bolso interno, trouxe à luz um documento e abriu-se, por fim. Pois é, Sampaio, admirando você como sempre, resolvi auxiliá-lo de vez. É tempo de você melhorar. Preciso de um sócio para um negócio da China. 3 milhões de cruzeiros. Você assina comigo a papelada e acompanharei todo o assunto. Gastaremos talvez uns 500 contos na tramitação do processo. É um navio velho que vamos desencravar. Tudo pronto, você e eu ficaremos provavelmente com mais de 1 milhão cada um. Basta só que você assine. Sampaio, sem desejar ofender, perguntou. Creio na lisura da iniciativa, mas há algum inconveniente a considerar? Bem, o assunto envolve alguns interesses de repartições públicas, mas temos 99 probabilidades a nosso favor. E se falharem as 99? Ah! Se vier o contra, informou o amigo, evidentemente desapontado, teremos entrevista no distrito policial. Sampaio, sem perder a serenidade, falou simples. Não vale a pena. E recomeçou a espanar. 9. Claudino e a Lavoura. Entre Barra do Piraí e a Vila de Juparanã, é no estado do Rio, Claudino Dias, denodado ceareiro espírita barrense, havia plantado grande milharal de parceria com um amigo. O sócio, lavrador de prol, cuidava da guleba, e Claudino, que aceitara o negócio na intenção de ajudar uma instituição de caridade, financiava o cometimento. De vez em vez, os dois, juntos, iam namorar a cultura viçosa de que as águas do Paraíba eram farto sustento. Surgindo a época das espigas iniciantes, mãos anônimas começaram talando a roça. Senhor Claudino, vinha José, o sócio, notificar, dia a dia, o produto está sendo surrupiado. Alguém está fazendo comércio de milho verde, à nossa custa. José, recomendava ao amigo, vigia com critério. Se apanhar o responsável, não faça violência, dê conselhos. E na manhã seguinte, José aparecia, renovando a denúncia. Porque o resto do milho amadurecesse e o furto continuasse, numa noite de luar Claudino resolveu inspecionar a roça, ele mesmo. Caminhou, em silêncio, quase 1 hora, até que atingiu a margem do rio. Alguns momentos depois de 0 hora, descansou, em prece, sob o copá da árvore. Decorridos alguns minutos, notou que alguém quebrava o milho com discrição. Tac, 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 tac. Recordou o evangelho e mentalizou as palavras que iria dizer. Não feriria o irmão que aproveitava a noite para roubar. Avançou devagarinho. Mas, a poucos metros, vê o intruso. É o próprio parceiro da lavoura, arrancando espigas, despreocupado. Claudino recua. Ele, que desejava surpreender, não quer ser agora surpreendido.
Compadece-se do amigo e afasta-se em silêncio. No dia seguinte, o sócio vem de novo comunicar-lhe que a roça estava sumindo. José, diz o companheiro, em tom paternal, realmente a lavoura tem dado a você muitos problemas e prejuízos, mas desejo ajudá-lo. Não precisa pensar em mim. A plantação é toda sua. De hoje em diante, você é o dono. Pode agir à vontade. Oh! Oh! Muito obrigado. O senhor é um santo, falou o amigo. E continuou. Agradeço muito, mas queria convidar o senhor para plantarmos 2 alqueires de amendoim. Claudino sorriu e respondeu. Muito grato pelo convite, mas agora não posso. Meus deveres são muitos. E ante o amigo desapontado, concluiu. Mas Deus é sócio de todos nós e estará com você. 10. O à parte. Perante o enorme ajuntamento de sofredores desencanados, no plano espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo da doutrina espírita no Brasil, rematava a preleção. Falara, com muito brilho, acerca dos desregramentos morais. Destacara os males da alma e os desastres do espírito. Dispunha-se à retirada, quando o fino ironista invectivou, escute, doutor. O senhor disse que a calúnia é um braseiro no caluniador. Eu caluniei e nada senti. O senhor disse que o furto é um espinho no ladrão. Eu roubei e nada senti. O senhor disse que o destruidor de lares terrestres carrega a lâmina do arrependimento a retalhar-lhe o coração. Destruí diversos lares e nada senti. O senhor disse que o criminoso tem a nuvem do remorso a sufocá-lo. Eu matei e nada senti, meu filho, disse o pregador, que sente um cadáver quando alguém lhe incendeia o braço inerte. Nada, disse, rindo, o opositor sarcástico, pois cadáver não reage. E a conversação prosseguiu. Que sente um cadáver se lhe enterra um espinho no peito? Coisa alguma. Que sente um cadáver se o mergulham no lago de piche? Absolutamente nada, ora essa. O cadáver é a imagem da morte. Dr. Bezerra fitou o triste interlocutor e, maniando paternalmente a cabeça, concluiu, pois olhe, meu filho, quando alguém não sente o mal que pratica, em verdade carrega consigo a consciência morta. É um morto-vivo. 11. Jesus mandou alguém. O culto do evangelho no lar havia terminado às 7 da noite, e João Pires, com a esposa, filhos e netos, em torno da mesa, esperava o café que a família saboreava depois das orações. Ana Maria, pequena de 7 anos, reclamou, vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces, vem Jesus. Vem Jesus. E Jesus nunca veio. O avô riu-se, bondoso, e explicou, filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. O Mestre vive presente conosco em suas lições. E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele, junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer, um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. Da Maria, a dona da casa, nesse momento repartiu o café, e, antes que o vovô terminasse, batem a porta. Ana Maria e Jorge Lucas, irmão mais crescido, correm para atender. Daí a instantes, voltam, enquanto o menino grita, ninguém não. É só um mendigo pedindo esmola. Que é isso? Exclama a senhora Pires, instintivamente, a estas horas? Ana Maria, porém, de olhos arregalados, aproxima-se do avô e informa, encantada, vovô, é um homem. Ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família comoveu-se. O chefe da casa acompanhou a netinha e, depois de alguns instantes, voltaram, trazendo o desconhecido. Era um velho, aparentando mais de 80 anos de idade, de roupa em frangalhos e grande barba ao desalinho, apoiando-se em pobre cajado. Ante a surpresa de todos, com ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: O senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: Como não, minha filha? Ele morreu na cruz por nós todos.
e Ana Maria para o avô. Eu não falei, vovô? O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido à poltrona. Alimentou-se. Recebeu tudo o que precisava e João Pires anotou-lhe o nome e endereço para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequena dormiu feliz, e, após abraçar o inesperado visitante, no até amanhã, o chefe de família, enxugando os olhos, falou, sensibilizado. Graças a Deus, tivemos hoje um culto mais completo. 12. Mesmo ferido, o rapaz fora rudemente esbofeteado num baile. Em sã consciência, não sentia culpa alguma. Nada fizera que pudesse ofender. Por mera desconfiança, o agressor esmurrara-lhe o rosto. Covarde, covarde, haviam dito os circunstantes. Ele, porém, limpando a face sanguinolenta, compreendeu que, desarmado, não seria prudente medir forças. Jurara, porém, vingar-se. E, agora, munido de um revólver, aguardava ocasião. Um amigo, no entanto, percebendo-lhe a alma sombria, instou muito e conduziu-o a uma reunião da doutrina espírita. Desinteressado, ouviu preces e pregações, comentários e apontamentos edificantes. Ao término da sessão, porém, um amigo espiritual, pela mão de um dos médiuns presentes, escreveu bela página sobre o perdão, na qual surgiam afirmações como estas: a justiça real vem de Deus. Ninguém precisa vingar-se. Mesmo ferido, serve e perdoa. A corrigenda do ofensor pode ser amanhã. O jovem ouviu atentamente e saiu pensando. Na manhã seguinte, topou, face a face, o desafeto, mas recordou a lição e conteve-se. Por uma semana repetiu-se o reencontro, e, por 7 vezes, freou-se prudentemente. Dias depois, porém, retornando ao trabalho, encontra um enterro e descobre-se. Só então vem a saber que o grande esmurrador, aquele que o ferira, morrera na véspera, picado por escorpião. 13. Ouro e batatas. 1. João Pires, prestimoso amigo do plano espiritual, estava de volta à esfera dos homens. Tudo pronto para o renascimento. E porque desfrutasse merecidos afetos, era como bênçãos de luz a festa das despedidas. Tornarei, sim, dizia bem-humorado, e espero vencer agora. Indagou alguém se estava informado quanto ao pretérito, ao que respondeu generoso. Conservo a memória voltada para certo período, e modificando a expressão fisionômica. Tinha eu 30 anos de idade, em Taubaté, quando foi promulgada a Lei de 18 de abril de 1702, sob o nome de Regimento dos Superintendentes, Guarda-Amores e Oficiais Deputados para as Minas de Ouro, com que o cetro português procurava incentivar a mineração no Brasil. Cada minerador, com mais de 12 escravos, poderia receber uma data com 900 braças quadradas, ou seja, 4.356 metros quadrados. Vendi a propriedade que herdara, sozinho, de meus avós, e rumei para a Vila Rica. Instalado nas vizinhanças de São João del Rei, consegui 14 cativos e comecei meu trabalho. Cobiçoso, não metalizava senão ouro, ouro, ouro. Mas enquanto companheiros diversos prosperavam, felizes, não encontrava por mim senão cascalho e desilusão. Morejando de sol a sol, a pouco e pouco me desencantei. 30 anos vivi ali a loucura do ouro. Ouvi a fama das minas de Cuiabá. Entreguei o pedaço de terra ao meu primo Martinho Dantas e abalei-me, com 2 escravos, para a viagem temível. Tudo começou às 1000 maravilhas, mas fomos desviados da rota e, a tempo breve, achávamo-nos sem caminho, em pleno deserto verde. A seca atacava tudo. E caí doente, fatigado, febril. Na segunda noite de maiores dificuldades, Juvenal e Sartori entraram em fuga, levando-me víveres e cavalos. No delírio que me assaltava, senti fome. Cambaleei por 2 dias, como bêbado solitário, procurando comer. Mastigando folhas amargas que me impunham tremenda salivação, arrastei-me, até que, ao pé de uma fonte, vejo pequena bolsa, recheada com algo.
tremo de esperança. Alguém teria deixado ali algum resto de refeição. Abro o saquetel e contemplo uma farinha dourada. Semi, enlouquecido, encho a boca, como quem encontra os remanescentes de uma farofa gorda. E bebo água, muita água, para morrer depois em pavoroso suplício, porque nada mais fizera que comer ouro em pó. 2. Pérez interrompeu-se. Todavia alguém pede mais. Encerra então a carreira? Não, disse ele, sorrindo, ao pé da própria carcaça, invadida de pó valioso. Demorei-me por tempo indeterminado. Se dormindo, não sei. Se acordado, ignoro. Mas sei que vivi pesadelo incessante em que via barras de ouro, pepitas de ouro, lâminas de ouro e caixas de ouro. Quando essa loucura encontrou alívio, pus-me, em espírito, no movimento da retaguarda. Muito tempo havia passado, porque o próprio Martinho não mais achei. Morrera, próspero, deixando larga fortuna aos filhos. A terra que eu lhe emprestara abrira-se, enfim, mostrando o seu aurífero. Reclamei meus direitos e bramei contra o mundo, sem que ninguém me ouvisse, até que, um dia, por bondade de Deus, dormi, tudo esquecendo. Renascer entre os bisnetos de meu primo e, desde de cedo, ansiando a pose de ouro, aprendi a comerciá-lo. Viajava entre Sabará e São João del Rei sem medir sacrifícios. Entretanto, aspirando à riqueza fácil, estimulei nos escravos o gosto do furto. Quanto me pudessem oferecer tinha preço. E aumentei meus negócios. Atravessava de novo a casa dos 60 anos, quando a clandestinidade dos meus serviços escusos foi revelada. Dispunha, no entanto, de enorme fortuna em ouro e consegui escapar ao processo, subornando funcionários e consciências. Policiado, no entanto, resolvi retirar-me. Buscaria o território baiano e, por lá, tomaria medidas novas. Mudaria meu próprio nome. Depois, desceria por mar, rumo ao sul. Na corte, poderia desfrutar vida farta. Tomei tropas. Viajei garantido. Servidores numerosos. Carga volumosa e pesada. Na travessia do S. Francisco, exigi que as minhas 2 grandes malas de ouro me acompanhassem. É muito peso, disse o barqueiro, sensato. Mas exigi. Ele e eu, com a carga, ou nada feito. O homem aceitou, mas a pleno rio, surgem correntes mais fortes. O barco oscila. Vai-se a primeira mala. Tento retê-la e cai a segunda. Gritando, a feição de louco, mergulho nas profundas águas, perdendo de novo a vida. Pérez fitou-nos, pensativo, e ajuntou. Desde então, sofri merecidos horrores para aprender. E agora, Pérez? Perguntou, intrigado, um amigo que também se dispunha à reencarnação. O ex-garimpeiro e comerciante levantou-se e atendeu. Agora será diferente. Volto ao meu torrão antigo em São Paulo e vou plantar batatas. E, sorrindo, concluiu. É muito melhor. 14. O negócio da doação. O professor Chaves, pioneiro da doutrina espírita, em Uberaba, Minas, foi procurado por prestigioso amigo do campo social, que lhe falou sem rebuços. Chaves, agora desejo doar 200 contos para obras espíritas. Entretanto, como você não desconhece, tenho aspirações políticas desde muito tempo. O distinto educador, sumamente conhecido por sua virtuosa austeridade, guardava silêncio. E o outro prosseguia. Já auxiliei construções espíritas numerosas, mas tudo sem resultado. Tenho apenas recebido ingratidões e mais ingratidões. É uma lástima. Em toda parte, mentiras e mentiras. Queria, desse modo. Como a reticência se prolongasse, Chaves perguntou. Queria o que, meu amigo? Desejava a sua palavra empenhada, o apoio de seu prestígio diante dos espíritas, para que me garantissem voto. Nada posso fazer, disse o professor, peremptório. Que é isso? Falou o amigo, com ar de censura. Você prometeu receber-me e atender ao meu problema. Pensei que o senhor estivesse tratando de caridade, mas o que francamente procura é a realização de um negócio,
disse Chaves, imperturbável. Que ideia, falou o visitante, desencantado. Entrego 200 contos, 200 contos de réis. Que é caridade, então? Humilde e simples, o professor explicou. Caridade é o amor de Deus no coração humano. E esse amor, meu amigo, conforme nos ensina o Espiritismo, não tem preço. Onde é que o senhor já viu alguém pagar a luz do sol, a bênção do ar, o tesouro do verdadeiro amor ou o espetáculo do céu estrelado? Mas Chaves, disse o outro, isso é muita filosofia. O que eu desejo é fazer uma dádiva. Para vocês, espíritas, o que vem a ser uma dádiva? E o educador respondeu sereno. Dádiva é o bem que a gente faz sem esperar recompensa de coisa alguma. O político, nervoso, despediu-se e procurou distração num bilhar. E inquirido por alguns correligionários quanto aos resultados da entrevista, deu primorosa atacado e falou que o professor João Augusto Chaves não passava de um louco. 15. O cartaz. Decididamente, o senhor não serve para o trabalho comercial. Desatende os que nos procuram. Foge aos horários. Discute sem razão. Perde tempo. E lança discórdia em casa. Era Frederico Figner, abnegado espírita e grande comerciante, que falava empavonado o rapaz à porta de conhecido cinema do Rio. Mas Sr. Figner, anotava o moço, não é possível. Fui expulso de sua firma sem mais nem menos. Expulso, não, explicou o negociante, paternalmente. O senhor foi convidado a seguir sua vocação e está pago pelos serviços que nos prestou, de conformidade com todos os seus direitos. Mas eu sou espírita, lamentou-se o ex-empregado. Figner fitou o grande edifício junto ao qual conversavam, e disse: Meu amigo, o rótulo é quase nada. Repare este majestoso prédio. Desde a primeira pedra na base até a última no alto, tudo é harmonia e disciplina. Mas note o cartaz à porta do cinema. A presença dele aqui não altera coisa alguma. 16. Calvário maternal. 1. Quando Maria Quitéria, viúva e doente, chegou à casa do Dr. Lauro de Melo, tinha um corpo mais morto que vivo. O médico e a senhora, amigos de longo tempo, receberam-no entediados. Trazia Quitéria o semblante deformado. Perderam dos olhos e o outro se mostrava esbugalhado, a verter uma lágrima que não chegava a cair. O rosto, queimado meses atrás por grande porção de vitríolo, impunha-lhe dolorosa feição. Parecia muito mais um monstro em corpo de mulher. Estou quase cega, dizia, humilhada, e, além disso, com o acidente sou hoje inútil. Espantam-se todos. Leio anúncios, pedindo serviçais. Compareço. Entretanto, quando me veem, desanimam. Tento a lavanderia, contudo, dizem que trago moléstia contagiosa. E apresentando Licurgo, o filhinho de 5 anos, falou o súplice. Ofereço-lhes o menino. É meu único filho, mas vivemos os dois em fome e penúria. De ponto Lunita, a dona da casa, olhou o pequeno com simpatia. Não tinha filhos e dispunha-se a tutelá-lo. O Petis, mal vestido, correspondia-lhe atenção, com agudeza e inteligência. O garoto será nosso, disse. Mas se vier com papel passado, sem que você faça renúncia completa, desisto. A lágrima parada no olho doente fez-se mais grossa e o pranto jorrou. Pranto resignado, silencioso. Ainda assim, Maria Quitéria teve forças para acariciar o menino e entregá-lo, assumindo o compromisso de assinar o sacrifício em cartório. 2. O menino Licurgo, agora o moço Licurgo de Melo, pela generosidade do casal que o perfilhara, sempre que vinha de férias encontrava no lar a pobre lavadeira cercando de atenções. Não compreendia por que os pais adotivos facultavam a Maria Quitéria liberalidades tão grandes. E somente a força dos bons conselhos em casa lhe suportava os carinhos. Às vezes, noite alta, ao chegar da rua, ouvia passos de leve. Podia esperar. Num minuto, a prestimosa lavadeira vinha trazer-lhe o chocolate que não pedira. E, sorrindo, zombava de suas poucas letras, exclamando:
você é uma excelente megeira. Acostumada a vocabulário restrito, a pobre criatura tartamudeava palavras de reconhecimento e alegria, como se ele houvera dito, você é uma excelente mamãe. À mesa, servia-lhe quitutes raros em regime de sessão. Ele, porém, não perdia a oportunidade para magoá-la. Se lhe dirigisse qualquer olhar de enternecimento, ao passar distraído, nas proximidades do tanque de lavar, avançava de pronto, à feição de um gato ferido, mergulhando-lhe a cabeça disforme na tina d'água. Quando a via rondando o quarto, batia à porta, colérico. E, quanto podia, buscava os pejorativos mais duros para lançá-los em rosto, com sorridente expressão, como se fossem elogios adocicados. 3. Jovem médico e recém-casado, o Dr. Licurgo de Melo, de parceria com o pai pelo coração, consagrava-se, agora, à arruinada saúde de Deninita, a caminho da morte. E, junto deles, Maria Quitéria, mais cansada, era sombra a mover-se ajudando calada. Vigílias. Dificuldades. Rosana, a esposa jovem, mantinha-se à distância, no governo doméstico. Depois de muitos dias e noites esfalfantes, a doente cerrou os olhos do corpo para não mais abri-los. Inconsolável, o viúvo aceitou o alvitre de parentes bondosos, decidindo-se por alguns meses no campo. Maria Quitéria, abandonada agora aos caprichos dos donos mais moços da casa, passou a sofrer rude trato. Nem mesmo a memória de Deninita, por ela invocada nos momentos difíceis, foi sequer respeitada. Dr. Licurgo e Rosana, partilhando por ela a mesma antipatia gratuita, submeteram-na a insuportáveis humilhações. Velhos sapatos no fogo. Roupa humilde subtraída à velha canastra para servir como esfregão na limpeza dos pisos. Comida escassa. E, por fim, a expulsão. Entretanto, nunca se encorajava a sair, ainda mesmo sob ameaças. Tantas lhe foram, porém, as dores e as privações, que um dia não mais se ergueu. Agora leva-la força para o hospital, dissera Rosana, dominadora, e Licurgo, com toda a facilidade, desterrou-a para uma seção de indigentes, descartando-se, enfim. 4. Atendendo à oração de 2 estudantes de medicina, dedicados à assistência cristã, conhecemos Maria Quitéria, em seu leito de angústia. A cirrose do fígado agravava-se pouco a pouco. Nada conseguia reter a esclerose retrátil, agora irreversível. Visitamos, assim, a cãs principesca do filho que a conhecia, desconhecendo o indicador ordinal feminino, e vimos a volta do Dr. Lauro de Melo ao antigo solar em que fora feliz. Era noite. Depois do chá, com saborosos confeitos, perguntou pela serviçal, ao que Rosana informou displicente. Afinal de contas, Dr. Lauro, Maria Quitéria era um trambolho difícil de conservar. O velho médico ouviu todo o relatório, carregando o senho, e, depois, tomando corajosamente a palavra, explicou-lhe a palavra total. A pedido da própria Maria Quitéria, a esposa desencanada e ele se abstiveram de dar-lhe a conhecer a realidade. Ela temia fazer o filho infeliz, diante da aversão que sua presença sempre lhe causava. E, por fim, ele, que conhecia agora os segredos do sofrimento moral, ante a saudade constante da companheira, chorou intensivamente, ao contar que fora o próprio Licurgo, quando o menino de 4 anos, quem lhe despejara no rosto um vidro de ácido sulfúrico. O pai, operário simples de uma grande oficina, possuía o corrosivo em casa, como material de serviço. Na noite seguinte ao dia dos funerais dele, enquanto a infortunada viúva dormia, Licurgo, na inconsciência infantil, entornara-lhe o ácido na face. Maria Quitéria sofrera terrivelmente, mas escapara, embora conservando o monstruoso semblante. Licurgo chorava, abraçado à esposa, igualmente banhada em pranto. Na mesma noite, demandaram à enfermaria, que se abriu facilmente, extra ordens, ante as 2 patentes médicas. Entre leitos anônimos, Maria Quitéria agonizava. Dr.
Lauro tomou-lhe o pulso e abanou a cabeça. Era tarde. Licurgo e Rosana ajoelharam-se ao pé da cama. Mamãe! Mamãe! Gritou ele, chorando. Por que não me disse tudo? A enferma, nas raias da morte, identificando as visitas, cobrou ânimo e contemplou-o, enternecida. Daria tudo para erguer a mão quase fria e afagar-lhe a cabeça, mas não pôde. Licurgo, porém, viu que aquele inesquecível olhar o reconhecera, e pediu: Mamãe, minha mãe, perdoe-me, perdoe-me. Ela, reunindo todas as forças e como se nunca tivesse razões para perdoar, simplesmente falou: Deus te abençoe, meu filho. E, passeando a triste expressão do olho morto pelo aposento, disse ainda: meu filho, leve-me para casa. Entretanto, não mais voltou. Ao calor do abraço filial, encharcado de lágrimas, dormiu, e veio ter conosco. A morte, qual humanitária cirurgia, refizera-lhe o rosto. E dormindo em nossos braços, na viagem para a vida melhor, guardava a expressão serena de um anjo. 17. O que acha o irmão? João Neves, moço de muita fé, sempre recorria aos préstimos de benfeitor desencarnado que ajudava aos doentes por intermédio das faculdades psicofônicas de conhecida médium. Por mais de 5 anos consecutivos, o espírito amigo tratava da saúde de João, através de passes, com inexcedível paciência. Certo dia, incorporado a médium, o caridoso amigo considerou: João, tudo temos feito por suas melhoras. Entretanto o problema gástrico está renitente. E ajuntou: que comeu você hoje no almoço? O rapaz informou presto: comi feijão e arroz, um prato de saladas, 2 pães com manteiga, 2 bifes, 4 ovos e 2 xícaras de café quente. E relanceando o olhar pela sala, como se recorresse à memória, acrescentou: parece que foi só isso. Notando que o espírito silenciara, João indagou: que acha o irmão? O benfeitor sorriu, através da médium, e respondeu: eu, João. Que posso falar? Penso apenas que o único remédio em seu caso seria Deus conceder a você 2 estômagos. 18. Carrancismo. O grupo solicitara a presença do Dr. Guilom Ribeiro, através do médium, para estudar os problemas da instituição, e os amigos comentavam: o que nos espanta é o carrancismo do presidente de nossa casa. Velharia nas providências, velharia nas decisões, falava um deles. E o rotinismo do tesoureiro? Dizia outro: pensa por padrões do outro século, o que me assombra é nossa caminhada carro de boi, lamentava um terceiro. Carrancismo, justamente, proclamava ainda outro, não encontraríamos definição mais exata. Carrancismo é a praga de nossa diretoria. O espírito amigo, que ocupara dignamente, e por longos anos, a direção da casa de Ismael, no Brasil, escutava. Pretendendo arrancar-lhe uma opinião, pediu um dos circunstantes: e o senhor Dr. Guilom? Que diz o senhor acerca de nosso assunto? O benfeitor desencarnado deixou o silêncio em que se mantinha e falou, sorridente: sim, meus amigos, do ponto de vista em que se colocam, vocês têm razão, mas carrancismo é a palavra com que sempre definimos o trabalho da diretoria de qualquer instituição da qual não façamos parte. 19. Outra opinião. Tenho meu coração agoniado e defendê-lo-ei até o fim. Estive com o gerente e conversamos sobre o assunto. Nosso caro Roque não agiu com premeditação. Não se pode afirmar que é realmente furto. O homem está obsidiado, mas infelizmente o banco não sabe disso. Era Raimundo Cecílio, o contador de grande organização bancária, advogando a causa de um colega que fugira pela manhã, carregando consigo nada menos que 800 mil cruzeiros. O pequeno círculo de amigos, a princípio severo, como que se adoçava. A opinião de Raimundo era água fria na fervura. E continuava: quem de nós está livre? Amanhã, o assédio das entidades perturbadas e infelizes pode voltar-se contra nós. É preciso compreender. Roque está doente. Doente da alma. Entretanto, opinou um companheiro, é esquisito.
Olhe bem que ele soube empalmar com absoluta maestria 800 contos de uma só vez. Como poderia ser até mais, atalhou Cecílio, conciliador. Lembre-se que ele tem os sentidos obliterados. E enquanto o grupo chegava ao serviço, outro amigo acentuou: Raimundo, graças a Deus temos em você um companheiro espírita compreensivo e cristão. Um apoio fraterno, solucionando-nos as dificuldades morais. Ora, isso é dever de nós todos, respondia Cecílio, convicto. No saguão, porém, uma contínua aproximou-se e notificou: Senhor Raimundo, o senhor já soube? Soube o quê? O Roque, ao fugir hoje, pela manhã, carregou a capa que o senhor deixou aqui ontem. E Cecílio, que se arvorara em defensor do colega, gritou, completamente transtornado: Gatuno! Cão vil! Pagará caro! Ele há de ver. 20. O merecimento. 1. Saturnino Pereira era francamente dos melhores homens. Amoroso mordomo familiar. Companheiros dos humildes. A caridade em pessoa. Onde houvesse a dor a consolar, aí estava de plantão. Não só isso. No trabalho, era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo raio de sol dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele, entre o pasmo e a amargura. Saturnino ferido. Logo Saturnino, o amigo de todos. Suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa, a fim de estancar o sangue a correr em bica. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu o automóvel, internando-o de pronto em magnífico hospital. Operação feliz. O cirurgião informou, sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. Porque um desastre desses com um homem tão bom? Murmurava uma companheira. Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem de ser a vítima, comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino. Cotizemo-nos todos para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse, que adianta a religião, tão bem observada. Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros. Na caridade um herói anônimo. Porque o infausto acontecimento. Expressava-se um colega materialista. E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que fora objeto. Sorriu, resignado. Proferiu palavras de agradecimento a Deus. Contudo, estava triste. 2. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Sessão íntima. Apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores. Consagrado ao serviço da prece, o operário, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento, quando o Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele, bondoso. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente. Excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro e, certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo,
No plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe coavam no coração. Por muito tempo, por muito tempo. E continuou. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas, você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando, lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando, em amor, seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas. Lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu, pontual, ao serviço. É porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, quando o médico o licenciara por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado. Não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando, fábrica adentro, falou alto, como se todos devessem ouvi-lo. Graças a Deus. 21. A fala de cada um. Logo após o início da sessão, Cacique de Barros, distinto baiano que foi valoroso missionário dos princípios espíritas no Rio Grande do Sul, falava, despretensioso, quanto à necessidade de se coibirem as mistificações nos fenômenos mediúnicos. Recomendava o estudo constante. Encarecia a meditação. Era preciso tudo fiscalizar, pelo crivo da análise. A palavra dele conquistava a simpatia crescente. Como, porém, solucionar o problema? O círculo de confrades entrou em oração, e ele rogou parecer ao mentor da casa. Através do médium, o amigo espiritual compareceu bem-humorado e, depois de saudação fraterna, falou conciso. Meus irmãos, há uma lenda hindu que nos esclarece. Um homem necessitado era dono de um burro que lhe prestava grandes serviços. Mas, porque não tivesse recursos, enfraqueceu-se o animal por falta de forragem. Passeando, porém, à distância de casa, o homem achou um tigre morto. E teve uma ideia. Cobriria o humilde cooperador com a pele do tigre e soltá-lo-ia cada noite nas terras dos fazendeiros vizinhos. Visto disfarçado em tigre, o burrico seria respeitado, e assim aconteceu. O moar fartava-se de cevada e, manhãzinha, era recolhido pelo dono à pequena estrebaria. O burro, nesse regime, fez-se nédio, contente da vida. Mas, surgiu uma noite em que jumentas vararam a paisagem, zurrando, zurrando. E o burro, acordado nas afinidades do instinto, zurrou e zurrou também. Os fazendeiros, com isso, descobriram a face e mataram-no a cacetadas, rasgando-lhe toda a pele. O orientador fez uma pausa e continuou. Nome, forma, gesto, fama e autoridade são aspectos na pessoa, sem serem, de modo algum, a pessoa em si. Em seguida, concluiu. Se vocês quiserem realmente conhecer benfeitores e malfeitores, sábios e ignorantes, sãos e doentes, encarnados e desencarnados, escutem, com atenção, a fala de cada um. 22. Suicida. 1. Desde o momento em que sorver a mistura venenosa, Marina sentia-se morrer, sem morrer. Não queria viver mais. Via-se desprezada. Acariciar o sonho de esposar Jorge e criar-lhe os filhos. 2 anos de vã esperança. O pai costumava dizer-lhe, cuidado com os rapazes de hoje, nem sempre têm bom caráter. Ela, porém, achava antiquado e exigente. A mãe, entretanto, sorria e deixava passar. Além disso, como resistir? Jorge assobiava todas as noites. Começou pedindo-lhe livros. Estou em dificuldades com meu professor de latim, dissera. E levara-lhe a gramática, voltando no outro dia para solicitar informações. Percebera a manobra,
encantada. Desde então, encontravam-se noite a noite. A princípio comentavam estudos. Queixavam-se dos professores, criticavam colegas, embora frequentassem instituições diferentes. Complicara-se, contudo, a conversação. Após 4 semanas de convivência, iam juntos ao cinema do bairro. E tudo se agravou numa noite de chuva. Haviam assistido a um filme pitoresco. Uma jovem tímida, contrariada pela família, entregara-se ao rapaz, com quem fugiu, confiante. Ninguém poderia dizer o que teria acontecido depois, mas o cinema coroara a aventura com um beijo. Sob a marquise, pensavam no tema, mergulhando o olhar um no outro. À frente da garoa persistente, sentiam-se como numa ilha de encantamento. "Você teria coragem de acompanhar-me no longo passeio?" perguntou ele, com intenções ocultas. Ela corara, sem responder. Refletia na heroína do filme. Não conseguira desvencilhar-se do braço que envolvera. Ele interpretara-lhe o silêncio pelo sim. Ela não tinha voz para dizer-lhe não. Deixou-se conduzir. Automaticamente. Lembrava-se de tudo. Jorge chamara um táxi. Inebriada, sentia-se deslizar no asfalto, como quem patinasse acima das nuvens. Sonhava. Nem viu quando o moço fez sinal à motorista. Qual se fora um animal hipnotizado, seguiu o companheiro. Desceram. Pingos de chuva criam-lhe nos cabelos de menina e mulher, como se a noite compassiva desejasse apagar vulcão de sentimentos e ideias a lhe transtornar a cabeça. Transpuseram um pequeno portão. A pequena escada pareceu-lhe um trecho de espaço, à frente do paraíso. 2. Ele apertou um botão que encimava um florão da parede. Alguns instantes de espera e abre-se a porta. Senhora gorda e afável atendeu, prestimosa. "Minha velha amiga", dissera Jorge, sorrindo. E continuou loquaz, enquanto ocupavam pequena sala. A chuva apoquentara-os, e pediam abrigo por alguns minutos a fim de conversarem a sós. A dona da casa nem de leve se surpreendera, e indicou-lhes quarto próximo. O moço tomara-lhe a mão trêmula e arrastou-a quase. Mal teve ela tempo para relancear os olhos pelo recinto. Um belo leito de casal estava perto. Na parede um retrato do Cristo. Que fazia ali a imagem do Cristo? Recordou em relampagueantes pensamentos repetidas palavras maternas: "Todos devemos orar." Mas não dispunha de espaço mental para ocupar-se do assunto. Jorge enlaçara e as horas se perderam da imaginação, como se o tempo estivesse morto. Acordou junto dele, alta madrugada. Lembrou-se do lar, como se fosse uma rosa despetalada que devesse retornar ao jardim. Chorou. Jorge despertara, generoso, e acalmou-a: "Tolinha, não há motivos para lágrimas." Levantaram-se, tornando à sala. A senhora hospitaleira, embora estremunhada, tinha no rosto a calma das enfermeiras de plantão. O moço pediu chá e explicou-lhe algo em voz baixa. Depois do chá, o táxi, chamado pelo telefone, compareceu. A viagem de volta não apresentava o sabor da vinda. Entre os dois, agora, o silêncio. "Conversaremos amanhã", disse Jorge simplesmente, ao deixá-la em casa. O coração materno esperava. Parecia adivinhar tudo, pela inquietação que denunciava. Por que afligir-se, mãezinha? Mentira pela primeira vez, como passaria a mentir sempre. A chuva atrasou-nos em excesso e descansamos em casa de Jorge, afirmara, beijando-lhe a face. E não obstante a caratonha do relógio mostrando as 3 horas, Marcília nada respondeu, suspirando fundo. 3. Desde essa ocasião, aparecera-lhe o outro lado da vida. Conheceu mais de perto a residência da Cancela Rosada. Conversou mais demoradamente com a mulher que velava e conheceu outras clientes do pequeno edifício. Ao fim de 4 meses, sentira-se diferente. Tinha vertigens. Vomitava. Jorge levou-a ao gabinete de um médico ainda jovem, que lhe deitava olhares ambíguos. Revoltava-se diante dele, mas submeteu-se a tratamento. Processou-se o aborto esperado. Todavia, desde então,
Tinha sonhos alucinantes. Via-se perseguida por alguém. A quem a voz lhe gritava aos ouvidos: Mãe, mãe, por que me mataste? Acordava, enxugando suor álgido, no lençol. Queria ser mãe. Para isso, porém, precisava casar-se. Jorge, no entanto, exigia-lhe calma. Devia terminar o curso de bacharel. Mas, nos últimos tempos, fizera-se arredio. Contava-lhe os sonhos, perturbada. Ele ria-se e falava em consulta ao psiquiatra. Dizia-se também cansado. Estudos intensivos. Passavam-se agora semanas de ausência. Telefonava-lhe. Pedia conselhos, rogava conforto. Ele sempre a dissipar-lhe os temores com a promessa do matrimônio. Desde o aborto era outra. Parecia-lhe viver com o filho que não nascera. Sentia-se visitada por ideias estranhas, como vidraça clara atravessada por largo jogo de sombras. Na véspera, buscara Jorge na esperança de mais decisivo socorro médico. E estarrecera-se. O amigo, que sempre considerara a noiva em particular, estava com outra. Apresentou-a. Companheira de infância, informou. E afirmara, sem rebuço, que pretendia casar-se dentro de poucos dias. A rival cumprimentou-a, indiferente à dor que a fulminava. Empalidecera. Jorge, sorridente, conduziu-a a pequena distância e explicou-se. Não amava, confessou impassível. É melhor terminarmos assim, falou, frio, antes de mais sérias dificuldades. Ela implorou em lágrimas. Dissuada-se, concluiu quase áspero. E afastara-se, retomando o braço da jovem que sorria, tranquila, a ignorar-lhe a tragédia. 4. Mundo íntimo desmoronado. A ideia de suicídio envolveu-a de todo. Arrastou-se de regresso à casa. Adquiriu a substância letal. Escreveu bilhetes. Pela manhã, sorvera a porção de uma só vez. Pavorosa dor irrompeu-lhe na carne, nos nervos, no sangue, nos ossos. Convulsões sucessivas não lhe permitiam morrer. Entretanto, ouvia a sua própria mãe gritar como louca, morta. Morta. Ouvia o Gazarra, mas o próprio sofrimento não lhe conferiu o privilégio das discriminações. Viu-se carregada. 2 homens colocaram-na em vasta gaveta, a única interpretação que podia dar ao espaço fechado de pequena ambulância. Não apenas chorava. Rugia em contorções, mas ninguém lhe percebia agora os terríveis lamentos. Viu-se atirada, sem qualquer consideração, de encontro ao que lhe pareceu laje fria. Suplicava socorro. Agitava-se. Ninguém, no entanto, atendia aos seus apelos. 6 homens aproximaram-se. Um deles, mais experiente, parecia conduzir outros 5. Queria ajoelhar e pedir-lhes a necessária assistência. Arrependera-se. Desejava retomar o corpo e viver. Pensava no martírio dos pais. Reconhecia-se jovem ainda. Poderia sobrepor-se à situação. Trabalharia por vencer. Nenhum dos circunstantes lhe ouvia os brados. Pareciam desconhecê-la, desrespeitá-la. E mais que isso, desnudaram-na. 5. O homem amadurecido afastou-se por minutos como quem se esquecera de trazer algum remédio a fim de ajudá-la. 2 dos 5 rapazes presentes tocaram-lhe o corpo. Beliscaram-na. Alarmou-se, indignada ante o vexame evidente. O mais velho, longe de garanti-la, fez mais. Tomou de um bisturi e abriu-lhe o abdômen. Assassinos! Assassinos! Estertorava. Mas a operação prosseguia. Ouvia vozes. Alguém dizia, bela mulher, enquanto o cavalheiro amadurecido, em grande avental branco, falava em sanetos e cheiro de amêndoas amargas. Um dos moços, de olhar irônico, exclamou, tateando-lhe o busto, por que matar-se desse modo? Sentindo-se em desespero total, clamava que não. Tentara o suicídio, mas recuara. Terminassem a operação, pedia, em pranto, reconhecendo tratar com jovens cirurgiões em estudo. Tinha pressa. Desejava tranquilizar os pais, refazer a existência. Mas,
Em meio das sensações turbilionárias que lhe atormentavam a alma, sentiu que continuavam a lhe cortar a carne. Era demais. Viu-se separada do próprio corpo, como joia que salta mecanicamente do escrínio. E conheceu a verdade, enfim. O corpo que ela própria arruinara apresentava máscara triste. Mãos ágeis trabalhavam-lhe as vísceras, separando o material de exame necrológico. Entretanto, ela, Marina, ela mesma, cambaleava, de pé, com todas as dores e convulsões de momentos antes. Mãe! Minha mãe, clamou aterrada, quero viver. Viver. Outra voz, contudo, bramiu-lhe ameaçadora e sarcástica aos ouvidos. Mãe, minha mãe, eu também quero viver. Procurou com os olhos agoniados quem lhe falava, mas apenas sentiu que braços vigorosos a aprisionavam. Lembrou, aturdida, o aborto, os sonhos, a tortura, e o suicídio, e esforçou-se terrivelmente para voltar e erguer de novo o corpo tombado na mesa fria. Mas era tarde. 23. Presente imprevisto. Olhe por mim, irmã Nélia. Tenho sofrido demais. Era D. Flavinha quem impedia a entidade amorosa, na sessão de efeitos físicos, em grande cidade mineira. E irmã Nélia, materializada, confortava, tudo melhorará, minha filha. Acalme-se. Confiemos em Jesus. Na reunião imediata, D. Flavinha clamava, socorro, irmã Nélia. Minhas provações são terríveis. Que será de mim? Traga-me um consolo. A mensageira em serviço respondia, filha, tenhamos paciência e coragem. A luta é instrumento de redenção. A dor é uma bênção que a lei de Deus nos envia. Nas preces seguintes, voltava D. Flavinha, irmã Nélia, sofro imensamente. Ampare-me. E a emissária do bem, Jesus é por nós. Seja a fé nosso guia. Rearticulada a assembleia de oração, D. Flavinha repetia, ó irmã Nélia, desfaleço. Que será de mim com tantas dores? A piedosa entidade balsamiza-lhe a alma, filha, não esmoreça. Com o dever retamente cumprido, receberemos do Senhor novas bênçãos. Não desanime, não desanime. Outras sessões e outros clamores. A situação perdurava por mais de um ano, quando, certa noite, D. Flavinha rogou com mais lágrimas. Irmã Nélia, não posso mais. Auxilie-me, por amor de Deus. Sua caridade tem trazido aqui o remédio para tanta gente. Lembre-se de mim. Traga-me, por Jesus, algum socorro mais decisivo. E irmã Nélia informou. Sim, sim. Tentarei, tentarei. Quando a sessão terminou, D. Flavinha sorriu pela primeira vez, embora extremamente desapontada. No seu colo estava, bem posta, grande e curiosa chupeta. 24. O bom homem. 1. Noite de 2 de dezembro de 1857. Em homenagem ao imperador D. Pedro II, que completa 32 anos de idade, há beijamão no Paço Imperial do Rio de Janeiro. Não somente isso. Há festas públicas, bailes, cantarolas na rua, girandolas no ar. Em humilde residência suburbana, João Ferreira de Souza, comerciante de joias, largamente conhecido pela honestidade ilibada, esperava Maria Amélia, a filha única. Viúvo, desde muito, consagrara-se a ela. Era-lhe a jovem toda a esperança da vida. 11 da noite. Inquieto, escuta vozes no jardim. Sai pela porta dos fundos. Aproxima-se, sorrateiro, e ainda percebe o par em doce adeus. Um homem que ele desconhece beija-lhe a filha, e parte apressado. João apalpa os bolsos, rilhando os dentes, colérico, mas vê-se desarmado. Abeira-se da moça que volta do baile, e internam-se, os dois, na casa em que são eles os únicos moradores. Depois de perguntas ásperas, ouve a menina, que fala em pranto, papai não me queira mal. Perdoe-me. Aguardo um filhinho, mas espero casar-me. Antônio, o rapaz que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. O comerciante, agora silencioso,
Visita o interior doméstico e volta à presença da filha, estendendo-lhe um copo com líquido indefinível. É calmante, diz ele, tome e descanse. Amanhã conversaremos. A moça obedece e, logo após,